Declaradas as diversas funções da hierarquia, o Sagrado Concílio volta de bom grado a sua atenção para o estado daqueles fiéis cristãos que se chamam leigos. Com efeito, se é verdade que todas as coisas que se disseram a respeito do povo de Deus se dirigem igualmente aos leigos, aos religiosos e aos clérigos, algumas, contudo, pertencem de modo particular aos leigos, homens e mulheres, em razão de seu estado e missão e os seus fundamentos, devido às circunstâncias especiais do nosso tempo, devem ser mais cuidadosamente expostos. Os sagrados pastores conhecem, com efeito, perfeitamente quanto os leigos contribuem para o bem de toda a igreja, pois eles próprios sabem que não foram instituídos por Cristo para se encarregarem por si sós de toda a missão salvadora da igreja para com o mundo, mas que o seu cargo sublime consiste em pastorear de tal modo os fiéis e de tal modo reconhecer os seus serviços e carismas que todos, cada um segundo seu próprio modo, cooperem na obra comum. Pois é necessário que todos, praticando a verdade na caridade, cresçamos de todas as maneiras para aquele que é a cabeça, Cristo, pelo influxo do corpo, o qual, bem ajustado e coeso por toda espécie de junturas que o alimentam, com toda a ação proporcionada a cada membro, realiza o seu crescimento em ordem à própria edificação na caridade. Por leigos, entendem-se aqui todos os cristãos que não são membros da Sagrada Ordem ou do Estado religioso reconhecido pela Igreja, isto é, os fiéis que, incorporados em Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e tornados participantes, a seu modo, da função sacerdotal, profética e real de Cristo, exercem, pela parte que lhes toca, a missão de todo o povo cristão na Igreja e no mundo. É próprio e peculiar dos leigos a característica secular. Com efeito, os membros da Sagrada Ordem, ainda que algumas possam tratar de assuntos seculares, exercendo mesmo uma profissão profana, contudo, em razão da sua vocação específica, destinam-se sobretudo e expressamente ao sagrado ministério. Enquanto que os religiosos, no seu estado, dão magnífico e privilegiado testemunho de que, se não podem transfigurar o mundo e oferecê-lo a Deus sem o espírito das bem-aventuranças. Por vocação própria, compete aos leigos procurar o reino de Deus, tratando das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Vivem no mundo, isto é, em toda e qualquer ocupação e atividade terrena, e nas condições ordinárias da vida familiar e social, com as quais é como que tecida a sua existência. São chamados por Deus para que aí, exercendo seu próprio ofício, guiados pelo Espírito evangélico, concorram para a santificação do mundo a partir de dentro, como fermento, e deste modo manifestem Cristo aos outros, antes de mais, pelo testemunho da própria vida, pela irradiação da sua fé, esperança e caridade. Portanto, a eles compete especialmente iluminar e ordenar de tal modo as realidades temporais a que estão estreitamente ligados, que elas sejam sempre feitas segundo Cristo e progridam e glorifiquem o Criador e o Redentor. A Santa Igreja, por instituição divina, é organizada e governada com uma variedade admirável. Assim como no mesmo corpo temos muitos membros e nem todos têm a mesma função, assim sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros. Um só é, pois, o povo de Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Comum é a dignidade dos membros pela regeneração em Cristo, comum a graça de filhos, comum a vocação à perfeição. Uma só salvação, uma só esperança e uma caridade indivisa. Nenhuma desigualdade, portanto, em Cristo e na Igreja, por motivo de raça ou de nação, de condição social ou de sexo, porque não há judeu nem grego, escravo nem homem livre, homem nem mulher. Com efeito, em Cristo Jesus, todos vós sois um. Portanto, ainda que na Igreja nem todos sigam pelo mesmo caminho, todos são, contudo, chamados à santidade e a todos coube a mesma fé pela justiça de Deus. Ainda que, por vontade de Cristo, alguns são constituídos doutores, dispensadores dos mistérios e pastores em favor dos demais, reina, porém, a igualdade entre todos quanto à dignidade
e a atuação comum a todos os fiéis, em favor da edificação do corpo de Cristo. A distinção que o Senhor estabeleceu entre os ministros sagrados e o restante do povo de Deus contribui para a união, já que os pastores e os demais fiéis estão ligados uns aos outros por uma vinculação comum. Os pastores da igreja, imitando o exemplo do Senhor, prestem serviço uns aos outros e aos fiéis, e estes deem alegremente a sua colaboração aos pastores e doutores. Deste modo, todos testemunham na variedade a admirável unidade do corpo místico de Cristo. A própria diversidade de graças, ministérios e atividades consagra em unidade os filhos de Deus, porque um só e o mesmo é o Espírito que opera todas essas coisas. Os leigos, portanto, do mesmo modo que, por divina condescendência, têm por irmão a Cristo, o qual, apesar de ser Senhor de todos, não veio para ser servido, mas para servir. De igual modo, têm por irmãos aqueles que, uma vez estabelecidos no sagrado ministério, apacentam a família de Deus, ensinando, santificando e governando com a autoridade de Cristo, de modo que o mandamento da caridade seja por todos observado. A respeito, diz belissimamente Santo Agostinho: aterra-me o ser para vós, mas consola-me o estar convosco. Sou para vós como bispo, estou convosco como cristão. Nome de ofício o primeiro, de graça o segundo. Aquele de risco, este de salvação. Unidos no povo de Deus e constituídos no corpo único de Cristo sob uma só cabeça, os leigos, sejam quais forem, todos são chamados a concorrer como membros vivos, com todas as forças que receberam da bondade do Criador e por graça do Redentor, para o crescimento da Igreja e sua contínua santificação. O apostolado dos leigos é participação na própria missão salvadora da Igreja, e para ele todos os destinados pelo Senhor, por meio do batismo e da confirmação, e os sacramentos, sobretudo a Sagrada Eucaristia, comunicam e alimentam aquele amor para com Deus e para com os homens, que é a alma de todo apostolado. Mas os leigos são especialmente chamados a tornar a Igreja presente e ativa naqueles locais e circunstâncias em que só por meio deles ela pode ser sal da terra. Deste modo, todo e qualquer leigo, pelos dons que lhe foram concedidos, é ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da missão da própria Igreja, segundo a medida concedida por Cristo. Além deste apostolado, que diz respeito a todos os fiéis, os leigos podem ainda ser chamados por diversos modos a uma colaboração mais imediata no apostolado da hierarquia, à semelhança daqueles homens e mulheres que ajudavam o apóstolo Paulo no Evangelho, trabalhando muito no Senhor. Têm ainda a capacidade de ser chamados pela hierarquia e exercer certos cargos eclesiásticos com finalidade espiritual. Incumbe, portanto, a todos os leigos a magnífica tarefa de trabalhar para que o desígnio da salvação atinja cada vez mais os homens de todos os tempos e lugares. Esteja-lhes, pois, amplamente aberto o caminho, a fim de que, segundo as próprias forças e as necessidades dos tempos, também eles participem com ardor na ação salvadora da Igreja. O Supremo e Eterno Sacerdote Jesus Cristo, querendo também por meio dos leigos continuar a seu serviço e testemunho, vivifica-o pelo seu Espírito e sem cessar os incita a toda a boa obra e perfeita. Assim, aqueles que intimamente associou a própria vida e missão, concedeu também a participação no seu mundo sacerdotal, a fim de que exerçam um culto espiritual para a glória de Deus e salvação dos homens. Por esta razão, os leigos, enquanto consagrados a Cristo e ungidos no Espírito Santo, têm uma vocação admirável e são instruídos para que os frutos do Espírito se multipliquem neles cada vez mais abundantemente. Pois todos os seus trabalhos, orações e empreendimentos apostólicos, a vida conjugal e familiar, o trabalho de cada dia, o descanso do espírito e do corpo, se forem feitos no espírito, e as próprias incomodidades da vida, suportadas com paciência, se tornam em outros tantos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios estes que são piedosamente oferecidos ao Pai, juntamente com a oblação do corpo do Senhor na celebração da Eucaristia. E deste modo os leigos, agindo em toda parte santamente como adoradores, consagram a Deus o próprio mundo.
Cristo, o grande profeta, que pelo testemunho da vida e da força da palavra proclamou o reino do Pai, realiza sua missão profética até a total revelação da glória, não só por meio da hierarquia que em seu nome e com sua autoridade ensina, mas também por meio dos leigos. Para isso, os constituiu testemunhas e lhes concedeu o sentido da fé e o dom da palavra, a fim de que a força do Evangelho resplandeça na vida cotidiana, familiar e social. Os leigos mostrar-se-ão filhos da promessa, se, firmes na fé e na esperança, aproveitarem bem o tempo presente e com paciência esperarem a glória futura. Mas não devem esconder esta esperança no seu íntimo, antes, pela contínua conversão e pela luta contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos do mal, manifestem-na também nas estruturas da vida secular. Do mesmo modo que os sacramentos da nova lei, que alimentam a vida e o apostolado dos fiéis, prefiguram um novo céu e uma nova terra, assim os leigos tornam-se valorosos arautos da fé, daquelas realidades que esperamos, se juntarem sem hesitação a uma vida de fé, à profissão da mesma fé. Este modo de evangelizar, proclamando a mensagem de Cristo com o testemunho da vida e com a palavra, adquire um certo caráter específico e uma particular eficácia por se realizar nas condições ordinárias da vida do mundo. Nesta obra, desempenha grande papel aquele estado de vida que é santificada por um sacramento próprio, a vida matrimonial e familiar. Aí se encontra o exercício na admirável escola de apostolado dos leigos, se a religião penetrar toda a vida e a transformar cada vez mais. Aí encontram os esposos a sua vocação própria de serem um para o outro e para os filhos as testemunhas da fé e do amor de Cristo. A família cristã proclama em voz alta as virtudes presentes do reino de Deus e a esperança na vida bem-aventurada. E deste modo, pelo exemplo e pelo testemunho, argui o mundo do pecado e ilumina aqueles que buscam a verdade. Por isso, ainda mesmo que ocupados com os cuidados temporais, podem e devem os leigos exercer valiosa ação para a evangelização do mundo. E se há alguns que, na medida do possível, suprem nas suas funções religiosas os ministros sagrados, que faltam ou estão impedidos em tempo de perseguição, a todos, porém, incumbe a obrigação de cooperar para a dilatação e crescimento do reino de Cristo no mundo. Dediquem-se, por isso, os leigos com diligência a conseguir um conhecimento mais profundo da verdade revelada e peçam insistentemente a Deus o dom da sabedoria. Tendo-se feito obediente até a morte, tendo sido por este motivo exaltado pelo Pai, entrou Cristo na glória do seu reino. Todas as coisas lhe são sujeitas até que ele se submeta e a todas as criaturas ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Comunicou este poder aos discípulos para que também eles sejam constituídos em régia liberdade e, com a abnegação de si mesmos e a santidade da vida, vençam em si próprios o reino do pecado. Mais ainda, para que, servindo a Cristo também nos outros, conduzam seus irmãos com humildade e paciência àquele Rei a quem servir é reinar. Pois o Senhor deseja dilatar também, por meio dos leigos, o seu reino, reino de verdade de vida, reino de santidade de graça, reino de justiça, de amor e de paz, no qual a própria criação será libertada da servidão da corrupção, alcançando a liberdade da glória dos filhos de Deus. Grande é a promessa, grande o mandamento que é dado aos discípulos. Tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Por consequência, devem os fiéis conhecer a natureza íntima e o valor de todas as criaturas e a sua ordenação para a glória de Deus, ajudando-se uns aos outros, mesmo através de atividades propriamente temporais, a levar uma vida mais santa, para que assim o mundo seja penetrado do Espírito de Cristo e na justiça, na caridade e na paz, atinja mais eficazmente o seu fim. Na realização plena deste dever, os leigos ocupam um lugar mais importante. Por conseguinte, com a sua competência nas matérias profanas e na sua atuação interiormente elevada pela graça de Cristo, contribuam eficazmente para que os bens criados sejam valorizados pelo trabalho humano, pela técnica e pela cultura, para a utilidade de todos os homens. Sejam melhor distribuídos entre eles e contribuam a seu modo para que o progresso de todos na liberdade humana e cristã, em harmonia com o destino que lhes deu o Criador e segundo a iluminação do Verbo.
Deste modo, por meio dos membros da Igreja, Cristo iluminará cada vez mais a humanidade inteira com a sua luz salvadora. Além disso, também pela união das próprias forças, devem os leigos sanear as estruturas e condições do mundo, se elas, porventura, propendem a levar ao pecado, de tal modo que todas se conformem às normas da justiça e antes ajudem o exercício das virtudes do que o estorbem. Agindo assim, informarão de valor moral a cultura e as obras humanas, e por este modo o campo, isto é, o mundo, ficará mais preparado para a semente da palavra divina e abrir-se-ão à Igreja mais amplamente as portas para introduzir no mundo a mensagem da paz. Devido à própria economia da salvação, devem os fiéis aprender a distinguir cuidadosamente entre os direitos e deveres que lhes competem como membros da Igreja e o que lhes dizem respeito enquanto fazem parte da sociedade humana. Procurem harmonizar entre si uns e outros, lembrando-se que devem guiar em todas as coisas temporais pela consciência cristã, já que nenhuma atividade humana, nem mesmo em assuntos temporais, se pode subtrair do domínio de Deus. É muito necessário em nossos dias que esta distinção e harmonia se manifestem claramente nas atitudes dos fiéis, que a missão da Igreja possa corresponder mais plenamente às condições particulares do mundo atual. Assim como se deve reconhecer que a cidade terrena se consagra a justo título aos assuntos temporais e se rege por princípios próprios, assim, com razão, se deve rejeitar a nefasta doutrina que pretende construir a sociedade sem ter para nada conta a religião, atacando e destruindo a liberdade religiosa dos cidadãos. Como todos os fiéis, também os leigos têm o direito de receber com abundância dos sagrados pastores os bens espirituais da Igreja, principalmente os auxílios da Palavra de Deus e dos sacramentos. E, com aquela liberdade e confiança que convém a filhos de Deus e a irmãos em Cristo, manifestem-lhes as suas necessidades e aspirações, segundo o grau de ciência, competência e autoridade que possuam. Têm o direito e, por vezes mesmo, o dever de expor o seu parecer sobre os assuntos que lhe dizem respeito ao bem da Igreja. Se o caso pedir, utilizem os órgãos para isto instituídos na Igreja e procedam sempre em verdade, fortaleza e prudência, com reverência e amor para com aqueles que, em razão do seu cargo, representam a pessoa de Cristo. Como todos os cristãos, devem os leigos abraçar prontamente, com obediência cristã, todas as coisas que os sagrados pastores, representantes de Cristo, determinarem na sua qualidade de mestres e guias da Igreja, a exemplo de Cristo, o qual, com a sua obediência, levada até a morte, abriu para todos o feliz caminho da liberdade dos filhos de Deus. Nem deixem de encomendar ao Senhor nas suas orações e os seus prelados, já que eles olham pelas nossas almas como devendo dar contas delas, a fim de que o façam com alegria e não gemendo. Por seu lado, os sagrados pastores devem reconhecer e fomentar a dignidade e responsabilidade dos leigos na Igreja. Recorram espontaneamente ao seu conselho prudente. Entregue-lhes confiadamente cargos em serviço da Igreja e deem-lhes margem e liberdade de ação, animando-os até a tornarem a iniciativa de empreendimentos. Considerem atentamente com amor paterno em Cristo as iniciativas, pedidos e desejos propostos pelos leigos e reconheçam a justa liberdade que a todos compete na cidade terrestre. Muitos bens se devem esperar dessas relações confiantes entre leigos e pastores. É assim que se fortalece nos leigos o sentido da própria responsabilidade, fomenta-se o seu empenho e mais facilmente se associam nas suas energias às obras dos pastores. Estes, por sua vez, ajudados pela experiência dos leigos, tanto nas coisas espirituais como nas temporais, mais facilmente julgarão com acerto, a fim de que a Igreja inteira, com a energia de todos os seus membros, cumpra mais eficazmente a sua missão para a vida no mundo. Cada leigo deve ser, perante o mundo, uma testemunha da ressurreição e da vida do Senhor Jesus e um sinal do Deus vivo. Todos em conjunto e cada um por sua parte devem alimentar o mundo com frutos espirituais e nele difundir aquele espírito que anima os pobres, mansos e pacíficos, que o Senhor do Evangelho proclamou
bem-aventurados. Numa palavra, sejam os cristãos no mundo aquilo que a alma é no corpo.